segunda parte do Bulenberg. Continuamos a analisar os cenários sobre a Grécia, Luís, e querias acrescentar relativamente a isto e estas incertezas? Não, falávamos há pouco acerca dos impactos e dos eventuais cenários sobre a Grécia e de alguma estranheza que pode haver, porque a Grécia de facto tem um peso, sim, em termos relativos da economia europeia pequeno, está tudo muito condicionado e sobretudo depois da ação do Banco Central Europeu, claro, as coisas ficaram muito mais condicionadas. E o que eu queria referir era exatamente que, por ser às vezes tão pequeno, e por ser uma coisa que já se arrasta há tanto tempo, às vezes por ser tão pequeno causa preocupação, porque também é uma demonstração de que existe alguma falta de competência por parte dos políticos europeus ou por parte dos decisores europeus em resolver, de facto e de forma definitiva, algo que se quer não, mina a confiança e mina a recuperação económica na Europa. Isto para citar a questão dos americanos, que já devem estar naquela, despachem-se lá, resolvam lá isso que eu quero subir as taxas. Pronto, é um bocado, eu julgo que isso depois, por se estivéssemos a falar da Itália, da França, a França tem problemas graves estruturais para resolver, mas são grandes, entende-se que leve tempo. A Grécia é pequena, e quando é pequena e se leva muito tempo para resolver, também cria alguns receios a nível dos decisores políticos internacionais. Tem surgido um outro conceito, precisamente porque este processo se arrasta há muito tempo, há tempo demais, como defendem alguns, mas tem-se falado agora numa sigla que é IOU, que é IOU, que basicamente poderá ser uma alternativa para não entrar oficialmente em default, que é basicamente passar cheques ou notas de crédito em que dizem, bem, nós devemos X, mas não sabemos quando é que vamos pagar. Sim, eu acho que já estamos a chegar a um nível em que começa-se a transformar numa crise de liquidez, não é? Já se passou o plano B, já não é uma crise de credibilidade do pagamento da dívida, já é uma crise de liquidez do dia-a-dia. E voltando a isso, e citando outra coisa, por exemplo, eu julgo que nós temos falado nisso, por exemplo, o Banco Central Europeu tem mantido vivo e em empréstimos para o setor bancário, seja através da LA, seja através de crédito, montantes significativos. Mas a questão da credibilidade também faz com que o BCE não possa também baixar a guarda relativamente à exigência, relativamente àquilo que a Grécia também lhe deve. Portanto, eu diria que um dos sinais... E é preciso que se diga que os regulamentos do BCE, que também é uma questão que tem sido ignorada, não prevêem perdas. O alcance, pronto, o que eu queria argumentar até era um bocadinho mais longe do que isso, que é, apesar de eu achar que politicamente a Europa está preguiçosa, mas quer manter a Grécia porque não quer ter um problema desnecessário, eu acho que no meio disto tudo podemos ter até o Banco Central Europeu quase que forçado a empurrar a Grécia para fora do euro, porque não vai passar aquela linha Maginot de perder um bocado a credibilidade perante o mercado. Portanto, estamos a falar de cenários extremos, eu sei, sim. Mas eu julgo que podemos começar a entrar em noções de cenários ridículos, porque de facto isto era uma coisa que já podia ter sido resolvida. Há muita responsabilidade e impreparação por parte do Executivo da Grécia, é verdade, mas eu julgo que poderia ter havido outro tipo também de ação sobre um país que está, quer se queira, quer não, a passar por um grave problema social e que normalmente quando a Europa passa por graves crises sociais, qualquer coisa acontece e pode não ser bom. Só que um ponto, se chegássemos a este ponto, de ser o Banco Central Europeu a tomar a iniciativa de certa forma, pôr a Grécia fora da zona euro, pôr a Grécia numa situação mais sensível ainda, não sei se pode. Pode, mas seria um outro estado, sob o ponto de vista, é um cenário, mas é um cenário académico. Penso eu. Espero que seja. Sobrepor-se ao poder político. Seria um outro estado aos políticos, não é? Podíamos, de certa forma, eleger diretamente o Sr. Mário Draghi como presidente super primeiro-ministro europeu. Ou primeiro-ministro Se a gente europeu. quiser ter um Banco Central independente e com força de convicção e de credibilidade, precisamos, infelizmente, ter um Banco Central capaz de tomar esse tipo de medidas. Ou seja, não podemos ter uma coisa e não ter a outra. E, portanto, se de facto o Banco Central tiver que tomar esse tipo de medida, demonstra a incapacidade política da Europa e a única credibilidade de ficar do lado do BCE, que é o único, finalmente, a poder agir, e a única que, até agora, agiu de forma repetida em termos de tentar encaminhar as coisas para uma solução. Sempre defendeu, mas defender, lá está, uma coisa é teoria e outra coisa é prática, mas Mário Draghi tem defendido por várias vezes que o papel do BCE não é político. Mas o que é que aconteceria se Mário Draghi chegasse, batesse a pé e dissesse, vocês ou se despacham, segunda-feira vou cancelar o LA. Acabou. Gostava de ver essa reunião. Se calhar é isso que acontece nas reuniões, não sei. É possível que este fim de semana aconteça uma coisa dessas. Provavelmente íamos ter o país em estado de sítio.
Não, mas E isso só Europa, pode isso é ser a com portas falência- fechadas seria a e com o falência- Varoufakis que não esteja a gravar as reuniões, não é? Mas Isso só seria a uma- falência um pouco do sistema e da União Europeia e da forma como ela se organiza. Não, mas não é? há Não é um suposto aspecto isto acontecer. que não falámos aqui, é que é verdade que o impacto da Grécia para os mercados financeiros e para a economia europeia, em termos diretos, é mínimo. Em termos orçamentais já não é exatamente a mesma coisa. 240 mil milhões de euros, relativamente a Estados europeus que, na maior parte deles, estão, de facto, a atravessar dificuldades de orçamentais, a tentar fazer esforço, a tentar justificar porque é que cortam ali, aqui e acolá. É um bocado complicado de fazer passar de um ponto de vista político, obviamente, mas também de um ponto de vista orçamental, ou seja, Portugal pagou um juro de cerca de 5% para pagar a sua quota parte neste empréstimo. Financiar mais Grécia daquela que vivemos nos últimos meses ou nos últimos anos, torna-se um problema de política interna e política a nível europeu, e nomeadamente de aceitação da Europa por parte dos Estados. Não nos podemos esquecer que a Grã-Bretanha vai realizar um referendo sobre a sua participação na Europa e, por que não, amanhã temos uma Alemanha, uma França, uma Itália, uma Espanha a fazer um referendo desse tipo. E essa é uma Se de facto questão... se deixar de haver a responsabilidade mútua dos Estados e capacidade de interagir de forma inteligente, então cada um é salvo quem puder e cada um fica no Essa seu lado. parece-me uma questão também muito interessante, é que se tem colocado o ónus do lado da Grécia, do referendo à Grécia sair ou não do euro, mas se colocássemos, se fizéssemos um referendo em vários países da zona euro, nomeadamente nos periféricos, será que iríamos ter assim uma Grécia tão isolada num eventual sim à saída? Hoje em dia, por enquanto, sim. E, aliás, mesmo do lado da Grã-Bretanha, a manutenção na Europa continua a ser maioritária. O que está em causa não é o facto dos Estados europeus e dos europeus quererem ser europeus. O que está em causa é a incapacidade da Europa de agir. E, portanto, de certa forma, a incapacidade de responder aos desejos legítimos dos povos europeus de terem uma Europa que faz bem o seu trabalho, gere bem os assuntos europeus, gere bem a sua moeda, gere bem a sua economia, gere bem a sua proteção em relação ao resto dos mercados. E isso é que está a tornar a Europa cada vez mais afastada da vontade e das realidades de cada pessoa. E, portanto, na Grécia isso tornou-se quase um conflito. Na Grã-Bretanha estamos a assistir digamos, à vontade de votar e de renegociar o funcionamento da Europa. O que os ingleses querem não é sair da Europa, é renegociar o funcionamento da Europa. E, portanto, isto acho que é legítimo por parte dos povos europeus, de facto, de repor em causa, e basta olhar para a história destes últimos 5 anos, perceber que a Europa, de facto, não está a funcionar normalmente. Não é um Estado, nem é uma federação, nem é nada. É uma espécie de organismo burocrático que, infelizmente, torna as decisões cada vez mais difíceis. Em vez de ser uma equipa, um conjunto, é um conjunto de Estados independentes. E cada um a defender cada vez mais os seus interesses individuais. Supostamente, nos últimos anos, nós evoluímos muito ao nível dos mecanismos de proteção, mecanismos técnicos, que têm muito a ver com todo o âmbito de atuação do Banco Central Europeu e todos aqueles mecanismos que se criaram e que são supervisionados também pela Autoridade Monetária Única. Se olharmos para trás, vemos que os pilares sempre, e a solução da crise passou sempre pelo Banco Central Europeu, passou sob o ponto de vista regulatório, sob o ponto de vista legislativo, passou pela criação da União Bancária, que devolveu também muita confiança ao sistema, mas a nível político não se evoluiu assim tanto. Ou seja, existem mecanismos que são, ao fim e ao cabo, métodos ou metodologias de mutualização disfarçada, mas a verdade é que a mutualização, sob o ponto de vista político, nunca é discutida. Existem meios, mecanismos mais ou menos disfarçados de transferências orçamentais, mas nunca se fala abertamente sobre esse tema. E depois temos um problema também de hegemónico relativamente a um país que tenta impor, e vou-me abster de dizer se com razão ou sem razão, tenta impor a sua visão e o seu dogmatismo sob o ponto de vista da forma como vê a economia. Estás a falar da Grécia? Estou a falar da Alemanha. Porque, obviamente, e acho que é fácil de perceber, se todos os países enverdarem ao mesmo tempo num sistema fechado,
por ter políticas monetárias ou políticas fiscais restritivas, a verdade é que todos vão passar fome. O sistema colapsa. E, portanto, teria sido necessário, e foi algo que a Europa também, isto é a incapacidade também da Europa, dos interlocutores da Alemanha, teria sido bem-vindo que nestes anos em que passámos por processos de ajustamento bastante severos, tivesse convencido a Alemanha a ser um pouco mais generosa no sentido, não de dar tanto dinheiro diretamente como credor, ou se constituir como credor, mas de pôr a sua economia a consumir mais os produtos das outras que são produzidos. Infelizmente, são muito pouco produzidos por parte de outras economias, mas, enfim, reduzir a taxa de poupança, aumentar o consumo, para que o sistema se reequilibrasse. Porque, se de facto temos todos, ao mesmo tempo, de forma cíclica e de forma sincronizada, a adotar políticas monetárias restritivas e políticas fiscais restritivas, o sistema acaba por colapsar, não é? Temos vindo, infelizmente, a assistir. E aqui a alternativa é um Banco Central Europeu que tem ido constantemente para além dos seus mandatos que, enfim, eram teóricos. Mas já que é um esquecimento dessa questão... um mandato novo. Essa questão do ir além do mandato também já foi deixada para segundo plano, porque a verdade é que se fôssemos a contabilizar cada vez que teoricamente o sistema tem muitas fragilidades. Aqui o meu tema, de facto, a Grécia tem que fazer alguma coisa, deve dinheiro, tem que fazer reformas estruturais duras, tem que perceber que tem que arranjar ali um compromisso, ali um meio termo. Agora, eu vejo de uma forma mais holística que a culpa também não é só da Grécia. Existe todo aqui um sistema, todo um tipo de programas que foi implementado de forma, se calhar, demasiado tecnocrática, sem ter em consideração os desequilíbrios que a Europa tem. E, portanto, enfim, não consigo apontar o dedo. Luís, e há aqui uma questão importante que é, quando falamos de Troika, e neste caso associada à Grécia, temos 3 instituições. Se este default se confirmar, os tais 1.600 milhões de euros em junho, a Grécia deixa de ser elegível, tal como aconteceu à Somália, Sudão e Zimbábue, deixa de ser elegível para programas de ajuda e financiamento do próprio FMI. Ou seja, em termos de credores, financiadores, restam BCE e Comissão Europeia. Ou seja, a situação agudiza-se ainda mais e vamos de encontro àquilo que o Nuno ainda agora aqui falava e que temos estado a discutir, que é um BCE cada vez mais ativo, cada vez mais abrangente e a substituir cada vez mais, eu diria, o papel dos políticos. Eu julgo que isso é um cenário, para já eu ainda acredito que isso é um cenário que não vai acontecer. Agora, eu acho que se acontecesse esse default, dá-me a sensação que ou alterava-se também o mandato do FMI e teria que passar a ser elegível. Portanto, estamos a falar de uma situação social na Europa desenvolvida completamente sem precedentes. Eu acho que as pessoas, quando falam da saída de um país de moeda única da forma como estamos a falar, não têm noção do que é que estão a pensar. Se calhar estamos a pensar numa Argentina, mas mais hardcore. Não é? Portanto, estamos a falar de sair de uma situação extremamente complicada. Portanto, eu acredito que haveria sempre um plano B sponsorizado. Não sei se seria o FMI, mas seria certamente uma dessas instituições que pudesse canalizar alguma espécie de programa de ajuda. Mas já estamos a entrar num campo muito longínquo de especulação. Porque, de facto, aquilo que me parece é que não é propriamente cenário, isso apenas justifica o ponto que temos estado aqui a falar. No caso de uma saída, de um não pagamento da dívida da Grécia, haverá sempre alguma fase ainda de estudos alternativos de financiamento. Não sei se isso vai garantir logo uma saída nem que seja do euro. Porque existe um prazo de 30 dias Exato. nas regras do FMI para declarar que um default é efetivo. Do ponto de vista do FMI. Para lá do prazo há ainda mais um extra, podemos dizer. Exatamente. Temos 30 dias, mais um mês. 4 semanas mais um mês para discutir. reunir e para discutir. Sim, até porque isto está tudo interligado. Não podemos imaginar que as coisas acontecem e depois não há ramificações de algum tipo de espécie sobre E a Grécia os países. também foi convidada por Vladimir Putin a fazer parte do Banco Monetário, do Fundo Monetário Asiático. Portanto, pode ser também uma porta de saída em termos de financiamento, haver uma primeira intervenção deste novo fundo
promovido pela Rússia e China, Falávamos essencialmente. há pouco, Diogo, do impacto que tem tido, que poderá ter nos mercados. Já aqui falamos também dos mercados de dívida, e a verdade é que muito ou pouco têm estado genericamente a subir, e basta olhar, por exemplo, para o caso português. Há 10 anos no mercado secundário tem estado ali junto aos 2,5%, há 2 meses, sensivelmente, se calhar nem tanto, estávamos ali a ver quando é que passávamos para baixo dos 2%. Portanto, tivemos aqui, não é muito significativo, mas é uma subida e, acima de tudo, que se tem mantido. Portanto, e não tem muito efeito, mas vai tendo algum efeito. Tem algum efeito, sem dúvida. Independentemente do efeito Grécia, creio que há atualmente também um efeito da volatilidade dos próprios mercados de dívida, ou seja, tivemos um mini choque nos mercados de dívida, tanto americanos como, sobretudo, na Europa, que era expectável, tendo em conta que a dívida alemã estava a 0,05%, era normal que começasse ou tivesse um pequeno choque para cima. No entanto, isto está-se a sentir, no sentido em que os operadores, de facto, já não aceitam ter ao mesmo tempo rentabilidades mínimas e volatilidade. Das duas, uma. Ou o investimento é, entre aspas, muito seguro e aceita-se eventualmente não ter rendimento, ou então o investimento é arriscado, tem-se perdas eventualmente em capital, e então nesse caso tem que haver uma justificação em termos de rendimento. Estamos a voltar a uma zona de mais equilíbrio, de facto, para a dívida portuguesa, tendo em conta o facto que estamos a falar de uma dívida que não é investment grade, não será investment grade antes das eleições, poderá também não ser depois das eleições, dependendo do que é que será o resultado e os programas e as promessas e a avaliação feita pelas agências de rating. E mesmo assim estamos a falar de 2,5%, não fosse a compra massiva do BCE, estaríamos a falar... Não sabemos, não, francamente não sei. Estávamos a 2,5% antes do BCE começar a comprar, portanto podemos manter-nos a 2,5% sem o BCE, se calhar, não sei, francamente. Isso é difícil de medir em termos de impacto real sobre os mercados. É suposto, pelo menos, atenuar a volatilidade, nomeadamente em períodos de crise, porque se houver, por exemplo, um default para a semana da Grécia, é provável que haja volatilidade nos mercados de dívida e é provável que o BCE intervenha mais fortemente nesses mercados de forma a limitar as variações diárias. Ainda assim, Nuno, ontem tivemos também as bolsas norte-americanas, nomeadamente o Nasdaq, a bater novos máximos, depois desta falsa notícia, pseudo-acordo em torno da Grécia. Portanto, os mercados ainda assim continuam a manter-se muito sensíveis a esta questão da Grécia. Muito sensíveis, não é só Grécia, atenção, temos aqui o processo de normalização monetária nos Estados Unidos que está na agenda dos investidores e que tem um grande impacto, não é? E, portanto, há consciência, creio eu, que todos nós temos, embora a Europa esteja relativamente atrasada e esteja em processo ainda de manutenção de taxas mais baixas durante mais tempo, eventualmente até negativas em alguns prazos, que o facto, e em alguns emitentes, que as taxas de juros negativas é uma disfuncionalidade do sistema, quer dizer, não é suposto haver taxas negativas. Agora, o que se passa é que os mercados também têm vindo a normalizar-se às perspectivas, a perspectiva de subida de taxas de juros nos Estados Unidos. E perante sinais contraditórios da economia norte-americana, ou seja, esperava-se nesta fase do campeonato, e apesar de se pensamos, acho mais ou menos todos, que a economia norte-americana será este ano provavelmente o grande motor do crescimento, a verdade é que já no primeiro trimestre as coisas ficaram bastante aquém daquilo que era esperado. Já no primeiro trimestre do ano passado, é verdade que existem aqui fatores sazonais, tempo, enfim, que afetam mais os Estados Unidos ou que afetaram mais os Estados Unidos que a Europa. A Europa saiu mais beneficiada por um conjunto de fatores. Mas a verdade é que existe uma normalização à medida que existe a perspectiva das taxas de juros passarem ou terem um perfil mais normal, os investidores começam a adaptar-se a essa normalização e, portanto, existe mais volatilidade à medida que a subida de taxas de juros se aproxima. E, portanto, eu acho que também tem a ver com isto, não tem a ver só com a situação da Grécia. E depois, obviamente, temos sempre fatores geopolíticos que afetam a confiança dos investidores e a confiança dos mercados. Olhamos para trás e vemos também um mercado que cresceu e que está nos seus máximos históricos e, portanto, enfim, se olharmos para o potencial de subida face ao potencial de correção, o potencial de subida já não está lá muito, o que não quer dizer que pela carência de alternativas, os mercados de ações não continuem a ser supostamente a melhor opção. Luís, rapidamente uma análise também. A tua expectativa é de que poderá haver ou manter-se esta aparente estabilidade ao nível dos juros no mercado secundário, apesar da subida que se sentiu na dívida portuguesa, nos juros sobre a dívida portuguesa?
Não vou acrescentar muito mais, acho que sim. Acho que podemos passar agora por uma fase de turbulência relativamente ao que se vai passar no dossiê Europa e no dossiê Grécia, e isso pode manter alguma pressão sobre as taxas. Sobre a remuneração e sobre os spreads da dívida pública. Só uma palavra final para dizer que concordo muito com aquilo que foi dito agora relativamente aos Estados Unidos, e para dizer que num momento destes, neste momento aquilo que pode vir, e quando as taxas estão a subir, a única coisa que pode manter-se como atrativo para as empresas, para continuar a investir neste tipo de empresas, são as operações de fusão e aquisição, que é basicamente o catalisador que sobra. Bem, meus senhores, muito obrigado, como sempre, pela vossa análise. Já sabe, os altos e baixos dos mercados estão de regresso na próxima semana com o Bull&Bears. Até lá, faça bons investimentos.